Graça e paz, amados. Com muita alegria que estamos novamente aqui, nesta responsabilidade de trazer a palavra desta noite. Irmãos, por esta manhã que estiveram aqui, pedi orações, para que a gente pudesse estar neste momento, porque Deus sabe de tudo sobre o que acontece nas nossas vidas e das nossas limitações. Então, neste momento eu gostaria mais uma vez em orar, para depois trazer a palavra, amém? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Tu sabes, Deus, o quanto nós somos limitados, Senhor. Tu nos conheces, Senhor, Tu nos sonda, Tu sabes tudo o que está acontecendo em nossas vidas. Tu sabes, ó Pai, que eu sou pequeno, ó Deus, sou pequenino. E nesta noite eu te peço, Senhor, a Tua unção, ó Deus, que venha recair sobre mim o Teu Espírito Santo, ó Deus, me capacita, ó Pai, me orienta, traz em mim palavras, Senhor, para transmitir nesta noite aos Teus filhos que estão na Tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te rogo, eu te peço, ó Deus, para que venha estar assim me ungindo, me usando, Senhor, e que eu possa realmente dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém? Amados, convido a todos para abrir as Escrituras em 1 Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos hoje estar meditando na palavra. Vamos meditar apenas em 4 versículos do capítulo 9, a partir do verso 24, do 24 ao 27, são apenas 4 versículos. A palavra de Deus diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando-os aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Amados, antes da gente meditar, de esmiuçar esses 4 versículos, eu gostaria de reportar a vocês, trazer aos irmãos desta noite, um passado não muito recente. O ano era o ano de 1994, o país era os Estados Unidos, o estádio era um dos maiores estádios dos Estados Unidos, o estádio de futebol de Los Angeles, onde 100 mil pessoas assistiam à final da Copa do Mundo entre a Itália. O jogo era entre Itália e Brasil. Nações do mundo inteiro tinham participado desse certame, desse campeonato, a imprensa toda, não é? TV, a televisão ligada, cerca de 1 bilhão, irmãos, 1 bilhão de pessoas estavam assistindo esse jogo pela televisão. A partida, então, foi 0-0, no tempo normal. Partiu-se para a prorrogação, e ali foi 0-0 também. Os atletas desta noite que estão aqui, Alex, o irmão Paulo, Maxwell, tantos outros que aqui se encontram,
eu acho que pela idade já deve ter acompanhado essa partida. Vai ler? E o que é que acontece? Ali, depois de 40 equipes terem jogado, ficaram no final 24, foram ficando as semifinais, e no final, apenas Itália e Brasil ganharia o prêmio, a taça, o troféu, a coroa. E eu fico pensando quantos não gostaria, quantos jovens, quantos jogadores não gostaria de naquela ocasião estar ali, assistido por 100 mil pessoas. O estádio tinha capacidade para 92 mil, se eu não me engano, mas tinha mais de 100 mil torcedores ali no estádio de Los Angeles. Fico pensando quantos jovens não gostaria de estar ali, ser aplaudido, receber título, prêmios, né? Estar ali jogando na presença de familiares, conquistar a fama, conquistar o glamour, ganhar dinheiro, não é? Mas, na verdade, apenas um time ali seria coroado. E isto aconteceu, foi o Brasil, todos estavam felizes, o assunto do momento era a Copa daquela ocasião, 1994, e eu quero dizer para vocês que na economia da terra, apenas um time recebe a coroa, mas na economia do céu, todos nós vamos receber, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Depois dali daquele jogo, todos voltavam para casa, não é? O sonho acabara, os comentários já tinham cessado, o cidadão comum ia lutar pela sua feira, né? Os que gostam de futebol já tinham assistido, a ilusão já tinha passado, agora era a hora de botar os pés no chão, de cair na realidade. Aquele que sonhou um dia receber um autógrafo, aquele que sonhou um dia jogar num campo grande, a vida é difícil, é muito difícil. Um jogador ele não chega à toa a uma seleção, ele passa por testes, por luta, por sacrifício, por treinamento, por dedicação, enfim, acabava aquela Copa e poucos foram premiados. A palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer que também a todos os que amam a sua vinda, receberão a coroa no céu. E agora nós estamos em plena Olimpíadas, né? Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Todas as atenções estão voltadas para aquele evento. São 206 países que estão disputando, são 11 mil atletas, são 4,5 bilhões, eu falei bilhões, de pessoas que estão ligados na televisão. Apenas na Rede Globo são 20 mil jornalistas que vão cobrir esse evento de todo mundo, não é? Mas no Brasil são 54 equipes da Rede Globo que se encontram lá. E no final, apenas um daqueles vão ser coroados, em suas quase 30 modalidades esportivas. E aí, como estamos falando de competição, esse texto, ele é um texto esportivo, esse texto que eu acabei de ler para vocês, ele é um texto esportivo. E a gente fica pensando, mas será que é errado, irmão João Vitor? Se preparar, passar horas e horas treinando? Será que isso é pecado? Não.
Não é. A palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 16, vai bem responder esse questionamento que eu fiz aqui. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então, é permitido que qualquer um daqui pratique esportes, jogue futebol, faça qualquer outra modalidade esportiva. Mas, a palavra de Deus também vai dizer, em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, esta palavra: mas rejeita as fábulas profanas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então não é pecado alguém jogar o seu futebol, um jovem sonhar em ser um atleta, um jovem passar o tempo todo se exercitando. Mas a palavra diz também que você deve se exercitar espiritualmente. Algumas vezes, quando estou ali na Emoap, dando aula, eu já gosto de falar nisso. Eu disse: olha, as mulheres elas vão para o cabeleireiro, elas passam horas e horas se preparando, elas vão para as academias, para ficar com um corpo bonito. O homem, ele passa horas a fio treinando, para ficar bem bonito durante o verão. Os atletas, eles treinam profundamente, eles se abstêm até de muitas coisas, deixa a sua vida de lado, vai para uma alimentação regrada. Eu tenho um atleta em casa, ele está hoje aqui, amém? Eu tenho um atleta em casa, quando ele quer perder peso, ele perde, quando ele quer ganhar peso, ele ganha. É incrível como é que ele consegue, irmão Maxwell, oscilar entre uma coisa e outra. Mas agora eu pergunto, se nós temos a capacidade de nos preparar para jogar futebol, para correr, fazer a corrida mesmo, a maratona, não é? Para correr de bicicleta, para desenvolver outras e outras modalidades, por que nós não podemos também nos preparar espiritualmente? É esta palavra, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, que ele vai dizer: mas rejeitas as fábulas profanas e exercita-te em ti mesmo em piedade. Exercita o teu coração, o teu amor, o teu espírito, a tua bondade, o teu perdão, o teu carinho. Exercita-te na bondade, na piedade também. Não vamos somente ficar com um corpo bonito, vamos ter um espírito quebrantado, vamos exercitar as coisas de Deus. Em 1 Timóteo ele vai dizer também: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, para que, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém? Então, vamos agora para o texto. A gente vai ver que Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha um conhecimento abrangente sobre essas modalidades que acontecia na Grécia Antiga. Ali já era realizados os jogos há quase 400 anos antes de Cristo. Havia as corridas, como há hoje, como está acontecendo essas Olimpíadas. Hoje, naquela época, acontecia essas corridas também. Principalmente as lutas corporais e as corridas. Paulo estava fazendo aqui uma comparação nesse texto maravilhosa, porque ele vai dizer sim que o atleta deve se preparar, mas nós, como povo de Deus, devemos também, como um atleta faz, nós devemos também nos preparar, todos os dias.
Então Paulo vai dizer no primeiro versículo, no 24, observe agora, fique com as suas Bíblias abertas, ele vai dizer, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Alcanceis o quê? O prêmio, a coroa. Como é que nós vamos então conquistar essa coroa? De que maneira? Não é? Correi de tal maneira que os alcanceis. Olha, quantas das vezes nós não vemos atletas começarem muito bem uma corrida e daqui a pouco aquele que vem lá atrás consegue passar ele. Não é assim? Quantas das vezes também, irmãos, a pessoa não chega aqui na casa de Deus, começa maravilhosamente bem, mas ele não chega ao fim da carreira, ele se desvia por um momento, por uma razão ou por outra. Aquele irmão que começou tão bem na igreja, que aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, de repente aquele irmão, ele some da igreja e a gente não vê ele mais. Nas corridas, nas maratonas, é assim também. Por algum descuido, o camarada olha para trás, se distrai, e quando olha, alguém tem ultrapassado ele. Da mesma forma, quanto à questão espiritual. Correi de tal maneiras que o alcanceis. Ora, Paulo aqui está se referindo tanto ao atleta terreno, como o atleta do céu. E para que a gente corra e alcance o nosso prêmio, a nossa coroa, nós vamos nos valer de algumas coisas. Por exemplo, nós vamos ter que ter dedicação. Primeira coisa é esta. Depois a gente vai ter que ter foco. Aquilo que você quer chegar e alcançar. E também temos que obedecer a algumas regras. Sem o obedecimento dessas regras, nós não chegaremos no céu. E o atleta não chega ao seu ponto da sua maratona. Nem ele recebe a coroa da terra, uma coroa corruptível. Nós não, estamos atrás de uma coroa incorruptível. Aleluias. E ainda há aquela questão daquele que vai ganhar de forma ilegítima. Quem é que não viu um dia desses, um pugilista brasileiro, esqueci o nome dele agora, ele ganhou a luta, mas depois fomos ver que ele tinha usado anabolizantes, alguma coisa desse tipo, não é? Ele usou ali, no antidoping, que ele foi pego e ele perdeu o cinturão. Ele ganhou ilegitimamente. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a palavra diz, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Nós temos que fazer a coisa realmente com decência, com cuidado, com regras. Então, nesse versículo, Paulo vai fazer esta comparação, não é? Dessa corrida, essa ilustração que ele coloca aqui, é uma ilustração muito prática na vida de cada irmão e de cada atleta, porque o atleta, ele passa horas a fio para chegar na competição e fazer bonito, ganhar de forma legítima, né? Mas, no versículo 25, a palavra vai dizer, e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa
incorruptível. O importante não é ser o primeiro na largada. O importante é largar, guardar o fôlego, guardar um pouquinho de gás para conseguir chegar até o final. Não é isso, amados? E, como todos sabem, o atleta ele se abstém, como está dizendo aqui a palavra. Aquele que luta de tudo se abstém. Olha só. O atleta, ele acha que ele deixa a comida que ele comia, as noites de balada, não é? Ele vai treinar intensivamente, ele vai recusar os convites dos amigos, não é? Ele vai recusar um bocado de coisa, ele vai se abster, ele vai comer uma comida mais regrada, ele vai se superar para poder alcançar o objetivo dele. E nós, como crentes, devemos sim fazer muito mais, não só a mesma coisa, devemos fazer muito mais. O versículo 26, ele vai dizer: pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Quem é jogador aqui, quem joga bola, sabe que, se eu não me engano, foi o Pelé, que ele inventou um gesto de ele comemorar o gol, socando os ares. Aquele gesto ali, ele inventou aquilo para comemorar o gol, né? Mas Paulo diz: não, eu não combato dessa forma não, eu não combato esmurrando o ar não, eu esmurro é o meu próprio corpo, eu me subjugo, não é? Eu reduzo, no verso 27, ó, eu reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo não está aqui com medo de perder a salvação, Paulo está com medo de perder o privilégio de falar desse grandioso Deus que nós temos. Amém? Glória a Deus por isso, né? Não adianta, muitas vezes, a gente falar tanto e dar um testemunho completamente errado, não é? Não adianta tentar salvar pessoas quando nós mesmos estamos perdidos. É preciso que o que você diga, você pratique. É preciso que o que você fale, você dê testemunho daquilo ali. Mas nós, amados, somos privilegiados. Eu quero dizer para você nesta noite que, se você um dia não ganhou um prêmio, se você um dia não foi abraçado, não foi elogiado, se você um dia não recebeu um troféu, se você um dia não recebeu uma comenda, se você um dia não recebeu um título de cidadão, você não se preocupe com nada disso, mas com nada disso mesmo, porque todos esses prêmios que esses jogadores receberam, carros, dinheiro, fama, nada disso vai adiantar, porque eles estão recebendo uma coroa corruptível. Se você olhar direitinho, eu tenho, por exemplo, um exemplo de 2 atletas brasileiros, que nos campos, eles foram campeões, nos campos, eles foram exemplo, como homens foram um fracasso. Eu quero relembrar vocês do atleta do século chamado Garrincha, um jogador que no campo, ele era um exemplo, ele era um monstro sagrado, as pessoas o adoravam, as pessoas o aplaudiam, as pessoas os respeitavam, mas a sua vida pessoal, a sua vida como homem, foi um fracasso, morreu pobre, morreu sem nada do que ele conquistou. Quem é que também não se lembra do doutor Sócrates, jogava no Corinthians, um médico conceituado, em campo, um maestro no jogo, como ser humano, um fracasso, morreu no alcoolismo.
que cada jovem, cada pessoa possa elogiar o atleta, apenas o atleta, mas não tente imitá-los, porque tem sido um fracasso. Esses títulos todos que vão ser entregues nessas Olimpíadas 2016 vão se estragar. É uma coroa, não é? Perecível. Logo, o brilho vai perder o brilho, a prata vai perder o brilho, o ouro vai perder o brilho, vai ficar preto, vai ficar enferrujado, o cobre também. São coroas, amados, passageiras. São coisas provisórias. Nós não. Nós estamos correndo, como Paulo disse, eu corro, eu combato para chegar no céu, amados. Uma coroa incorruptível. Eu quero neste momento convidar vocês para mostrar a vocês o que é que nós vamos receber lá no céu. Essa questão, nesse momento eu anotei aqui as coroas que nós vamos receber lá no céu. Tiago, capítulo 12, vai dizer: o céu será maravilhoso, não por causa das coisas que existem, mas por aquelas que não existem. Amado, esta palavra é forte, esta palavra ela é fiel, esta palavra ela é inspiradora, esta palavra nos deixa jubilosos, esta palavra nos engrandece, esta palavra nos faz firme de acreditar no poder de um Deus maravilhoso, que nós vamos estar com Ele no céu. A palavra vai dizer, o céu será maravilhoso, olha que palavra, não por causa das coisas que existem, mas por aquelas que não existem. O que é que João, o apóstolo João, está dizendo nesta palavra? Ora, você já imaginou um mundo sem morte? Quem é que aqui já não imaginou? Quem é que não imaginou que os cidadãos do céu vão possuir a coroa da vida? Esta é a primeira coroa que nós vamos receber, amados, a coroa da vida. A coroa da vida está dizendo aqui que lá no céu não haverá mais mortes. Cibele Cabral não vai precisar mais tomar Naramig, não, porque lá não vai ter doença, não, nem Tocilaques. Irmão Alex não vai sentir dor mais na perna, não. Amém? Quem é que ingere pílulas aqui? Levanta a mão. Quem é aqui que já tomou injeção? É muita gente, né? Quem é aqui a mulher aqui que já deixou de comer uma torta para não ficar gorda? Não é? Amados, lá não vai haver nada disso, não. Quem é aqui que sofre de triglicerídeos? Quem é aqui que sofre do colesterol? Olha aí, lá não tem isso não, amados. Lá não tem mais morte. Amém? Lá não tem. No céu você não vai se preocupar com nada disso. A marido não vai precisar fazer exercícios. Lá ninguém vai ser gordo ou magro, é um corpo perfeito. Você não vai sentir dor nenhuma. Toda lágrima será enxugada, amados. Amém? Aqui nesta terra, nós somos coroados com a vida, né? Nós não somos coroados com a vida. Aqui na terra, nós somos coroados com a morte. Agora, na vida futura, lá será diferente. Lá não haverá mais morte. Eu convido os amados a abrir as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, no seu versículo 4. Apocalipse 21, versículo 4, amados. O que é que vai dizer a palavra? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque
já as primeiras coisas são passadas. Amém? Que coroa maravilhosa todos nós vamos receber. Não é uma coroa sem futuro, sem brilho, não é uma coroa perecível, mas uma coroa imperecível. Querem ver o que nós vamos receber no céu também? A coroa da justiça. Já falamos da coroa da vida. Vamos receber também, amados, a coroa da justiça. Aqui não haverá mais pecado. Estaremos livres do pecado. E a palavra de justiça, ela quer dizer relacionamento correto com Deus. Você vai ter um relacionamento correto com Deus, e no céu você vai receber essa coroa da justiça. Há alguns anos atrás, aquela pessoa que queria adotar um filho, um estrangeiro, que chegava aqui no Brasil, que precisasse adotar um filho, ele teria que recorrer à documentação, a dinheiro, ele ia-se embora para o país dele, ele fazia isso antes da criança nascer, e aí ele esperava no país dele, quando a criança nascia, alguém ligava, olha, a criança nasceu, e ele vinha buscar aquela criança para adotar. Da mesma forma, Deus também agiu assim, tá certo? Eu quero que vocês abram em Romanos, capítulo 8, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Assim, Deus também vai fazer conosco, vem buscar os seus filhos, né? E aí não haverá mais pecado, porque Jesus pagou o alto preço por nós na cruz. Havia um casal que tinha se separado, isso é uma história verídica, e a coisa azedou para eles, e aí eles se separaram. Lá na frente, eles aceitaram a Jesus, tornaram-se crentes. Então ele ficou assim, pensando, como é que eu vou fazer, se lá no céu, eu encontrar com a minha ex-esposa. E ele foi e perguntou ao pastor, como é que o senhor acha que eu vou me sentir lá? O pastor respondeu para ele, você vai se sentir bem. Ele ficou intrigado, mas como? Como é que eu vou me sentir bem? Ora, se eles não eram crentes, se separaram, passaram a ser crente, passaram a não pecar mais, logo ele disse, não vai ter nenhum problema, você vai ver ela lá e você vai se sentir bem. E eu queria que vocês abrissem esse verso em capítulo 11 de Isaías, para a gente ver essa resposta. Isaías capítulo 11, no versículo 6. Ora, amados, se nós não tivermos mais pecado, a gente não vai se preocupar com nada não haverá mais nenhuma tensão não, né? Quem é a causa da separação? Não é o pecado? É o pecado que faz a gente nos separar. Mas sem pecado, qualquer pessoa que você for encontrar lá, qualquer salvo que você encontrar no céu, você não vai ter nenhum problema mais não, amado. Olha só o que a palavra diz. Abra a sua Bíblia, meditem comigo nesta palavra, porque o pastor respondeu para ele, olha, não tem problema, vocês vão estar separados, mas hoje você é um homem de Deus, e ela é uma mulher de Deus, não se preocupe que lá, você não vai sentir nenhum problema não, nenhuma tensão nervosa, nenhuma raiva daquela mulher, nenhum ódio. Aí a resposta, é bom a gente vir para a Bíblia,
Olha o que é que diz esse versículo. Isaías capítulo 11, versículo 6. Olha só. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a neta ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Que palavra maravilhosa. Está vendo, irmã Léa? Uma criança vai estar brincando com o mais feroz dos animais. Lá não haverá nenhum problema, você não vai ter ódio de ninguém não. Uma criancinha vai estar com o pior, o mais feroz dos animais, é o que diz a palavra. Então aquele rapaz que estava preocupado, porque ia encontrar a sua ex-mulher lá, o pastor disse, não se preocupe, ódio nenhum, raiva nenhum, embaraço nenhum você vai sentir quando a vê-la no céu. Amém? Esta é a coroa da justiça. E nós, assim como diz em Romanos, estaremos esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. Diz a palavra em Romanos, capítulo 8, versículo 23. Vamos para a coroa da glória. Já recebemos a coroa da vida, a coroa da justiça. Vamos para a coroa de número 3. No céu, vamos receber a coroa da glória, amém? Louvado seja Deus. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. É bom saber que muitos jogadores, daqueles que nós estávamos falando, do final da Copa, eles quase desistiram do caminho. Joelhos foram quebrados, pernas foram quebradas, meniscos foram operados. A gente sabe da história de Ronaldo, o fenômeno, quebrou perna, fez tudo e voltou a jogar. Ele não desistiu à beira do caminho, na metade do caminho. Meniscos foram operados, quebraram perna, recuperaram tendões. E o que foi que fizeram eles se superar? Vamos imaginar. O que foi que fez mover esses jogadores a ponto de treinarem, de passarem por cirurgia, de lutarem? Vocês acham que foi o quê? O que foi que moveu eles? O sonho. Quando nós temos um sonho, quando nós somos abnegados, como somos persistentes, a gente consegue alcançar os nossos sonhos. Desde o pequeno comerciante, ele quer construir um império, ele sonha, ele luta, ele consegue, ele persiste, ele alcança o seu sonho. E qual é o sonho de nós crentes? Correr em direção a Deus, amados. Nós também vamos conseguir. Nós somos persistentes. Nós não desistimos na beira do caminho, se Deus quiser. Nós vamos até o fim para receber a coroa da vida, a coroa de glória que nós estamos falando nesse momento. Então, se você nunca recebeu medalha, troféu, taça, não se preocupe. Você tem uma coroa muito maior para você receber, de um valor muito mais importante. O reconhecimento que você não recebeu na terra, você vai receber no céu. Amém? Paulo, ele nos acena com a seguinte promessa. Ele vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, ele vai dizer: nesta ocasião, cada um receberá de Deus o seu louvor. Paulo, aqui não é os melhores, aqui não são alguns, mas todos, olha a palavra, todos serão recompensados por Deus. Todos aqueles que amam a Deus serão recompensados. A coroa não é uma coisa coletiva, ela é individual. Quem vai receber, quem vai nos entregar é o nosso Deus, na porta do céu. Deus chegará a você, Ele vai olhar nos seus olhos e vai abençoar essas palavras que você leu, que vocês vão ler agora. Abram aí em Mateus capítulo 25, versículo 23.
Deus vai dizer essas palavras, amém? Lá na chegada, Deus vai dizer essas palavras para vocês, em Mateus, capítulo 25, no versículo 23, olha só, Deus vai chegar bem pertinho de você, vai olhar nos seus olhos, e vai dizer, vai lhe abençoar com essas palavras, olha as palavras, muito bem, servo fiel, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, capítulo 23. Deus vai nos dizer isso. Venha, eu o porei sobre o muito, venha, participe da alegria do seu Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Conhecimento, meus irmãos, deixe de dizer uma coisa, fique firme, seja firme, persevere, vá em frente, não pare no caminho, não olhe de lado. Há uma história de um cidadão que ele estava correndo, ele estava bem na frente, quando ele olhou, ele deu ali um desvio, o camarada passou ele, o treinador dele pegou ele e disse, eu vou lhe ensinar uma coisa, levou ele para uma corrida de cavalo, chegando na corrida de cavalo, o cavalo na frente, ganhou, o cavalo não olhava de lado, nem de lado esquerdo, nem de lado direito, o cavalo olhava para frente, pode observar que às vezes eles botam até um tampão, né, marido? Assim, de lado, para que o cavalo tenha o seu alvo, e o cavalo chegue. Ele olhou para o atleta dele e disse, você viu? Você por acaso viu o cavalo olhar para trás? Você por acaso viu o cavalo se desviar de alguma coisa? Não, pois faça do mesmo jeito. Vá em frente, persevere, alcance seu alvo. E o alvo do crente é a glória de Deus. O alvo do crente é a coroa imperecível do nosso Senhor. Nós não devemos nos desviar. Se você está num lugar aonde vão lhe tirar o foco de Deus, saia dali. Se desvie. Saia daquela coisa. Vá em frente. Olhe para o céu. E você vai alcançar esta coroa. Nós vamos concluir dizendo o seguinte. Essa palavra está em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11. Vamos ler todo mundo juntos. Apocalipse, capítulo 3, o verso 11. Capítulo 3, verso 11. E aqui vai dizer, eis que venho sem demora, guardas o que tens, para que ninguém tome a sua coroa.